Recentemente, o banco de investimentos Goldman Sachs divulgou uma projeção do PIB para 2050. Essa projeção do PIB para 2050 nos mostra um crescimento bastante expressivo do mercado chinês, puxado principalmente pela China e pela Índia. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os principais ETFs para investimentos nessas duas geografias. Bom, vamos dar início aqui então, analisando o principal ETF com exposição ao mercado chinês. O ticker desse ETF é o CHIX e a nomenclatura dele é o Global X MSCI China Financial ETF. Pelo próprio nome, a gente já consegue perceber que é um ETF que tem exposição predominante ao setor financeiro. Eu estou utilizando aqui o ETF.com, tá? É um site que eu particularmente gosto bastante. E para quem desejar aí ter mais conhecimento sobre ETFs, também recomendo estar utilizando o site. Mas vamos lá então, pessoal, o que a gente tem? O ETF ele é listado na NYSE, tá? A principal bolsa dos Estados Unidos, com um valor nominal de um pouco mais de 11 dólares. Quando a gente olha aqui para os retornos, tá? Para a performance do ETF ao longo do tempo, a gente vê que ele teve um retorno ao ano médio, né, de pouco mais de 2%, ou seja, nos últimos 10 anos, o ETF entregou um retorno ali relativamente baixo, tá? De aproximadamente 2,19%. Quando a gente olha aqui para a tabela da direita, tá, para o sumário do ETF, a gente vê que ele possui um expensive ratio, que nada mais é do que uma taxa de administração cobrada ao ano, porém deduzida diariamente, né, dos cotistas, de 0,66. Esse expensive ratio de 0,66 ele não é nem alto e nem baixo, tá? A gente tem ETFs passivos que possuem uma taxa de ADM de menos de 0,10% e nós temos ETFs ativos, tá? Com gestão ativa por parte dos gestores, com mais de 1,5%, 2% ali facilmente, tá? Na classe de ETFs ativos. Então esse 0,66 ele não é nem caro e nem barato quanto a taxa de ADM. Quando a gente olha, né, para o AUM, né, o Assets Under Management, que é basicamente o tamanho do ETF, a gente vê ali um AUM bastante baixo, tá? De 21 milhões, quase 22, tá? Então é um AUM bastante baixo. A gente olha ali para outros ETFs da bolsa e vê vários ETFs com AUMs de em torno de centenas de milhões de dólares ou até mesmo mais de bilhão, tá? De dólares em ativos sob gestão. Então esse ETF aqui, ele é um ETF relativamente pequeno quanto ao seu Asset Under Management. Inception Date, tá? Então ele foi criado ali em 2009, no final de 2009, então ele tem aí aproximadamente 15 anos de existência, o que já nos dá uma exposição temporal bem interessante para a gente estar analisando aí a performance do ETF, como a gente viu anteriormente. Quando a gente olha para o benchmark, tá? O principal benchmark aí do ETF vai ser o MSCI China Financial, que é esse índice aqui, tá? Então esse aqui vai ser o principal índice de parâmetro do ETF aqui do CHIX. Então no momento que a gente olha para a composição desse ETF, antes de partir aqui para as empresas, esse ETF ele é um ETF com ponderação de market cap, tá? Então de capitalização de mercado. Isso nos diz que basicamente as empresas com a maior capitalização de mercado vão ser as empresas com maior peso no ETF. Isso também é bem importante que a gente tenha conhecimento. E predominantemente o ETF ele vai se expor às large e às mid caps, tá? Que são grandes e médias empresas em capitalização de mercado do mercado chinês e do setor financeiro. Quando a gente olha aqui, pessoal, para a exposição geográfica do ETF, tá? A gente vê predominantemente Hong Kong, tá? Com mais de 90%, e depois China continental ali com um pouco mais de 11% e com uma exposição quase inexpressiva para Singapura. Agora olhando para o market cap das empresas, tá? Então o Weighted Average Market Cap, que nada mais é do que o valor de mercado médio das empresas que fazem parte desse ETF. Essas empresas, na média, vão ter um valor de mercado ali de aproximadamente 93 bilhões de dólares, tá? Que são justamente as empresas middle e large caps. Quando a gente olha para os múltiplos, esse ETF ele vai ter um Price to Earning Ratio, né, que é o índice PL, que é o índice preço sobre lucro, que nos diz basicamente em quantos anos nós teríamos o nosso investimento de volta, caso o ativo distribuísse 100% do lucro em dividendos. Ele é bem baixo, tá? Ele é de aproximadamente 5,77%, e isso ocorre muito em decorrência da distribuição de dividendos, tá?
olhem ali para o Distribution Yield, ele é de mais de 6%, então o ETF ele possui um índice de Dividend Yield bastante alto, tá? De mais de 6%. Quando a gente olha para o Price to Book Ratio, tá? Que nada mais é do que o preço do ativo no numerador, e no denominador é o valor patrimonial, tá? Então é o quanto por ação que vale o patrimônio de todos os ativos ali do ETF, tá? Ele é de 0,63. Isso indica que o ETF está descontado em relação ao seu valor patrimonial. E para que fique de fácil compreensão, tá? Vamos fazer o seguinte exercício. A gente tem uma empresa que tem um valor patrimonial, ou seja, todo o patrimônio da empresa vale R$100. Essa empresa possui 100 ações em bolsa. Cada ação vai ter um valor patrimonial de R$1, que corresponde ao valor patrimonial da empresa. Se essa ação dessa empresa for negociada a 0,50 centavos, por exemplo, né, a menos de R$1, que é o equivalente ao valor patrimonial, o índice Price to Book, né, o índice Price to Book Ratio, ele vai ser abaixo de 1, tá? Ele vai estar indicando que nós, possíveis acionistas, né, pessoas que realizam investimentos, a gente vai estar comprando as ações dessa empresa por um preço abaixo do que o valor patrimonial equivalente a cada ação. Tá? Então aqui a gente pode encontrar então uma oportunidade, tá? Por conta do Price to Book Ratio, longe de ser uma recomendação ou longe também de ser um conselho de utilizar apenas um indicador. Mas quando a gente olha aqui para o Price to Book Ratio do ETF Chix, tá? Com exposição predominantemente ao setor financeiro do mercado chinês, a gente vê que ele está descontado, tá bom? Muito em decorrência dessa alta distribuição de dividendos. Número de empresas, tá? A gente olha aqui que o ETF ele possui uma exposição a 96 empresas. Quando a gente olha para o top 10, tá? A gente vê aqui basicamente empresas de seguros e bancos, tá? Tendo aí um peso bastante predominante nos top 10, tá? Então aqui a gente tem o gráfico do top 10 holdings, que nada mais é do que as 10 principais empresas. Essa informação aqui ela é bastante importante, tá? E eu sempre gosto de estar analisando ela, que é o peso das 10 principais empresas. Aqui a gente consegue ver que as 10 principais empresas, do total de 96, possuem uma representatividade de 56%, ao passo que as outras 86 vão representar 43% do ETF. Eu considero isso uma distribuição de média concentração, tá? Se a gente tivesse, por exemplo, as 10 principais empresas representando 20, 30% do ETF, a gente poderia caracterizar esse ETF como um ETF de baixa concentração. Porém, em um cenário onde a gente tem 96 empresas que fazem parte da carteira desse ETF e as 10 maiores representam mais da metade, quase 60%, dá para a gente afirmar aqui que é um ETF relativamente concentrado, tá? Então, no momento que a gente realiza o nosso investimento através de ETFs, é bem importante que a gente veja qual que é o grau de concentração desse ETF, e aqui estão as 10 principais empresas. Quando a gente olha para os setores, tá, a gente vê que a exposição, como o próprio nome do ETF indica, né, é predominantemente no setor financeiro, e também no setor de tecnologia, tá? De serviços de tecnologia, mas ali com uma exposição quase inexpressiva, tá? Mais de 98% aqui no setor financeiro ali da China, tá? Predominantemente em Hong Kong e também na China continental, como a gente viu. E também aqui, principalmente, né, quando a gente olha para as empresas, para bancos e também para empresas de seguros. Bom, pessoal, finalizando aqui então, né, a análise do Chix, principal índice aí de ETF, de exposição para o mercado chinês. O que a gente vê? Quando a gente olha o ranking MSCI ESG, ESG é uma sigla para Environment, Social and Governance, traduzindo para o português, né, é o desenvolvimento social e governamental aliado ao meio ambiente, tá, e práticas sociais bem vistas pela sociedade. A gente vê que o ETF ele tem um ranking ali triple B, tá? Esse ranking ele vai de triple C até o triple A. A gente pode dizer que ele está bem no meio, tá? Então as empresas na média que compõem esse ETF tem ali uma nota, tá, de ISG triple B. Então não são empresas que negativamente tem práticas que não são em linha com as práticas ISG, que são bem vistas pelo mercado, tampouco são empresas que se sobressaem positivamente quanto a essas práticas, tá? São empresas ali que estão basicamente no meio das práticas ISG, tá? Nem na ponta negativa, nem na ponta positiva.
indiano, tá? A gente viu ali na projeção do Goldman Sachs que a Índia vai ter uma grande representatividade no PIB mundial em 2050. E isso é bastante importante, tá? É bem importante e relevante que nós, como investidores, a gente tenha uma mínima noção de quais são as características e quais são os veículos de investimento que nos possibilitariam investir no mercado indiano, tá? Mercado pulsante que vai ter uma grande representatividade, como a gente viu, cada vez mais, né, no mercado como um todo. E aqui, pessoal, a gente está ainda no ETF.com e a gente vai dar uma analisada no EPI, que é o principal ETF aí de exposição ao mercado indiano, tá? Retomando que esses dois ETFs eles são listados, né, o da China e esse da Índia, no mercado norte-americano. Então o EPI, né, o Wisdom Tree India Earnings Fund, e o próprio nome já indica um pouco da característica do ETF, né, Earnings, que traduzindo para português é lucro, ele é negociado na NYSE, tá, a principal bolsa dos Estados Unidos, com um valor nominal ali de aproximadamente $37. Olhando para a performance, tá, a gente vê que o ETF ele entregou um retorno anual de mais de 11%, tá? Então é um ETF que tem uma entrega, tá? Teve uma performance média, num prazo até relativamente grande, tá? De 10 anos, bastante interessante, tá? Então, uma janela de 10 anos, o ETF entregou um retorno de aproximadamente 11% ao ano, tá? Quando a gente olha, por exemplo, para o Inception Date, quando que esse ETF ele foi criado ali no começo de 2008, então ele tem aproximadamente aí 15 anos de existência. Quando a gente olha para a taxa de administração, tá, o Expense Ratio, a gente nota um Expense Ratio de 0,84%. Como eu falei ali, analisando o ETF do mercado chinês, esse valor ele não é um valor relativamente baixo, tá? A gente tem ETFs passivos que acompanham o S&P 500, por exemplo, que é o principal índice do mercado norte-americano, com um Expense Ratio abaixo de 0,10, 0,15, ao passo que a gente tem alguns ETFs de gestão ativa, como por exemplo os ETFs da ARK, com um Expense Ratio de mais de 1%, 1,5%, 2% facilmente, tá? Essa taxa de ADM de 0,4, tá? 0,84, esse Expense Ratio, ele não é necessariamente nem baixo nem alto, tá? Ele tá ali sendo um valor relativamente justo, tá? Pessoal, um destaque aqui para a composição do IPI, tá? Diferentemente do ETF do mercado chinês e de boa parte dos ETFs que são ponderados pelo seu market cap, ou seja, pelo seu valor de mercado, o IPI ele é ponderado pelos lucros, tá? Então vejam aqui, ó, o IPI ele é um índice, tá? Que ele utiliza a ponderação por earnings, ou seja, a ponderação por lucros. E o que isso nos diz, tá? Empresas que entreguem um EPS maior, que é um Earning Per Share, traduzindo para o português é o lucro por ação, que nada mais é do que o lucro líquido da empresa dividido pelo número de ações. Então, empresas que entregam um lucro maior vão ter uma maior representatividade aqui no índice. Vejam, é uma característica bem diferente até de boa parte dos ETFs que a gente tem no mercado. Ainda falando dessa metodologia tal, um pouco diferente do ETF, né, do IPI por lucros, isso tende a enviesar um pouco o ETF, tá? Como assim enviesar? Pensem o seguinte, a gente tem na macroeconomia, né, movimentos cíclicos, ou seja, movimentos de expansão e retração. Quando a gente faz uma análise setorial, a gente vê que tem setores que se beneficiam mais e setores que se beneficiam menos a partir de determinado cenário macroeconômico. Isso faz com que os lucros das empresas sejam diferentes, tá? Os lucros das empresas respondam, ou seja, o resultado diferente a partir do cenário macroeconômico. Então a gente tem empresas que se beneficiam mais em movimentos de expansão macroeconômica e se prejudicam mais também em movimentos de contração econômica, tá? A partir do momento também que a gente tem setores que tem um beta, né, que é uma oscilação em relação a um benchmark defensivo, ou seja, setores que são mais perenes, tá? Que não dão assim uma porrada para cima quando o mercado está em expansão e nem são setores que sofrem muito quando o mercado está em contração, tá? Quando o cenário macroeconômico é adverso. Porém, essa característica desse ETF ser ponderado pelos lucros da empresa, tá? Das empresas, faz com que setores que possuem um beta maior, ou seja, setores que são mais responsivos em relação a condicionantes macro, tenham em cenários macroeconômicos de expansão, por exemplo, maior representatividade no índice, tá? Então esse é um ponto de atenção que a gente tem que ficar de olho aí nesse ETF.
Quando a gente olha para os múltiplos, tá, pessoal, o que a gente tem? A gente tem ali uma média de valor de mercado de 37 bi das empresas, um price to earning, tá, que é o índice PL de mais ou menos 16,5, um price to book ratio de 2, ou seja, se a gente utilizar a mesma lógica, tá, a gente tem uma empresa que tem um patrimônio de R$100 e essa empresa tem 100 ações em circulação em bolsa, tá? Cada ação representa R$1 do patrimônio da empresa. A gente olhando aqui para o IPI, tá? Nessa nossa lógica, nesse nosso exemplo didático, a gente estaria pagando R$2,08 por uma ação que valeria R$1 em patrimônio, tá? Então é um índice price to book, não necessariamente esticado, tá? Não muito alto, lembrando que o price to book, quanto mais baixo, melhor, tá? E se ele for 1, o preço da ação vai ser justamente o valor patrimonial da empresa, mas aqui a gente tem um price to book ratio de aproximadamente 2 vezes, que é um price to book bastante justo, tá? Não é necessariamente esticado. Um yield bastante baixo, tá? De 0,17%, nem um pouco atrativo, e um número total de empresas de mais de 400, tá? Então, em torno de 400 empresas aí fazem parte do ETF. Bom, vamos dar uma olhada aqui então a exposição tanto setorial quanto de empresas do ETF, tá? Quando a gente olha ali para a exposição setorial, a gente vê predominantemente uma exposição a materiais que não são materiais de energia, tá? Então, minerais que não são utilizados como recurso energético. A gente tem em segundo ali com 17% o setor financeiro. E depois a gente tem minerais utilizados para energia, tá? Os denominados hidrocarbonetos. Então, basicamente, minerais não energéticos, setor financeiro e minerais utilizados como fonte de energia compõem ali aproximadamente 60%, tá, do ETF na parte setorial. O setor de tecnologia, também serviços de tecnologia, tem uma presença ali de 12% e o setor de utilities também de mais de 8%, tá? Então, ele é um ETF, quando a gente olha para os setores, diferentemente daquele ETF chinês que a gente analisou anteriormente, é bastante diversificado, tá? E lembrem da ponderação também. Em movimentos de expansão macroeconômicas, alguns setores aqui tendem a se beneficiar, ao passo que em movimentos de retração macroeconômica, alguns ETFs tendem a se prejudicar, tá? E, consequentemente, o peso setorial desse ETF tende a ser mais volátil, tá? Então, esse ETF aqui, ele tende a alterar com mais fluidez e com mais recorrência o peso de cada setor, justamente por conta de que esse ETF ele é ponderado pelos lucros, tá? Lucros das empresas que fazem parte dos setores, que vão ter um maior ou menor peso em decorrência do lucro que essas empresas entregam a partir das diferenças do cenário macroeconômico. Quando a gente olha para as principais empresas, né, elas refletem justamente os top setores, então a gente tem ali empresas predominantemente de setor de minerais, tanto extração energética quanto minerais não energéticos, setor financeiro e também algumas empresas do setor de tecnologia. Esse outra informação, tá? Esse outro fator aqui, como a gente viu anteriormente, ele é bem importante. As top 10 empresas representam 35%, ao passo que as outras 407 empresas, tá, do total de 417, representam 64%. Dá para afirmar que esse ETF ele tem uma concentração baixa, tá? Então, das 417, a gente tem as 10 maiores com um peso de 35% no ETF, tá? Finalizando aqui então o EPI, ETF do mercado indiano, a gente tem também um ESG Rating, né, que é um rating, que é uma atribuição de notas práticas de desenvolvimento social e governamental aliadas ao meio ambiente, tá? E a desenvolvimento de práticas sociais também equitativas de BBB, tá? Então é uma nota média, mediana, não está nem na ponto negativo a CCC, nem na ponto positivo.